Oi, gente, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. E o vídeo de hoje é um vídeo especial em comemoração aos 2.000 inscritos aqui do canal. E eu vou responder aqui algumas perguntas que eu coloquei lá, uma caixinha, pedindo para que vocês fizessem perguntas para que eu pudesse responder aqui para vocês. E de preferência perguntas sobre a minha vida pessoal mesmo e questões espirituais. Então vamos lá, gente. Talvez eu divida esse vídeo em duas partes para não ficar muito grande. Então vamos lá. A primeira pergunta é de @shakbus2147. E ele escreveu assim: o povo quer saber 5 curiosidades sobre Márcia Caroline. Qual foi a parte mais desafiadora de ser uma youtuber cristã? Então, gente, a parte mais desafiadora de ser uma youtuber cristã é a questão da exposição mesmo. Porque a gente se expõe muito, a gente coloca a nossa cara ali para falar alguma coisa, para expor alguma opinião. Mas eu não comecei no YouTube agora, já faz assim muitos anos que eu tô aqui no YouTube. O primeiro canal que eu tive foi em 2016, que era um canal de cabelo, e tava dando super certo. Porém, eu não conseguia administrar o canal, eu não sabia como gravar, eu não sabia o que falar, não sabia editar vídeo direito. E assim, o primeiro vídeo que eu lancei bateu 15.000 visualizações, logo assim, na primeira semana. E aí eu fiquei assim espantada e não conseguia administrar. Os vídeos davam muito certo, só que eu parei. Então eu já tenho aí uma estrada no YouTube. Daí eu parei com esse canal e voltei no ano de 2021 com esse canal aqui. E a parte mais desafiadora é essa mesmo, é a exposição, porque a gente se expõe muito aqui e expressa nossas opiniões, a gente se expõe a críticas também. E a gente se expõe a críticas, mas assim, eu não me importo com isso, porque eu sou acostumada a receber críticas desde sempre. Desde que eu me entendo por gente que eu sou criticada pela minha personalidade, porque eu expresso mesmo aquilo que eu penso, então isso incomoda um pouco algumas pessoas. E eu respeito a opinião de todo mundo, mas é isso, gente. Então a parte mais desafiadora é essa mesma, a questão da exposição. Mas eu gosto de me expor, então tá tudo certo. E a segunda pergunta que ele me fez foi: além do YouTube, quais outras redes sociais você também divulga a palavra de Deus? Então, eu tenho um Instagram, que às vezes eu posto alguma coisa lá, falando sobre isso, tenho que me atualizar mais. Então, você que está chegando lá no Instagram, pode aguardar um pouquinho, que em breve eu vou estar trazendo outras postagens novas para vocês. Lá eu tô postando, assim, alguns vídeos de música, cantando, e posto alguns stories também. Interajo lá pelo direct com as pessoas. Então, se vocês quiserem mandar mensagem, pode mandar, que eu vou tentar responder na medida do possível, tá bom, gente? E eu tenho o Insta e também tenho o TikTok, só que eu não tô usando muito, porque é muito difícil administrar tanta rede social. Então, eu vou ver uma forma de me atualizar por lá. Mas, por enquanto, o TikTok tá um pouquinho parado. Então, eu tenho essas 3 redes sociais, né? O YouTube, o Insta e o TikTok. E a terceira pergunta foi da mesma pessoa, viu, gente? Do Shakbus. Se algum podcast te convidasse para uma entrevista, qual podcast você gostaria que fosse? Então, eu gosto muito do podcast da Karina Bach, né? Que ela trabalhava no Positivamente Podcast e agora ela tem um podcast próprio dela. Eu gosto bastante, acho bem interessante, assim, uma pessoa legal. Eu gostaria de ser entrevistada por ela. Se algum dia eu fosse convidada, eu iria sim, que eu gosto bastante dela. E a pergunta de número 4 foi: qual filme, livro ou música cristã te marcaram? Então, vou falar sobre um filme que foi um dos primeiros filmes, assim, evangélicos que eu assisti, que foi O Peregrino. Ele mostra a jornada de um homem que no meio do caminho ele vai tendo algumas dificuldades. Na verdade, ele inicia o filme, eu não me lembro muito bem, mas eu sei que ele carrega um fardo nas costas. E no meio do caminho, ele vai deixando coisas ali para trás. Eu achei esse filme, assim, bem interessante, me marcou muito. Foi um dos primeiros que eu assisti. Tem também o filme Inferno em Chamas. Esse, se não me engano, foi o primeiro filme cristão que eu assisti. Me marcou muito, porque fala sobre o inferno, né? Que a nossa conduta aqui na Terra pode nos levar para o céu ou para o inferno. É a gente que se coloca lá em cima ou lá embaixo. Isso depende das nossas ações. Então, eu achei esse filme, assim, muito interessante. Me deu um pouco de medo, sim. Mas eu gostei muito de assistir, porque é um filme, assim, de alerta mesmo. Livro cristão que eu li foi o da Fernanda Brum, e foi assim. Tem até um vídeo que eu vou lançar falando sobre ele, não vou falar muito agora, mas foi um livro assim que eu amei ler. Em breve vocês vão saber mais sobre ele. E a quinta pergunta foi: diga um sonho que você deseja realizar para a sua vida espiritual e um sonho que você deseja realizar para a sua vida física, ou seja, a vida pessoal, né? Então,
Um sonho da minha vida espiritual, tem alguns dons que eu estou pedindo para Deus, um dom específico, e Deus falou comigo esses dias sobre isso. E eu estou aí aguardando, né, e continuo buscando ao Senhor até o dia que Ele vai concretizar aí a realização do que Ele tem me falado e do que eu tenho pedido para Ele. Então, uma realização espiritual seria um dom espiritual que eu estou pedindo ao Senhor. Mais à frente eu falarei sobre isso, né, quando se concretizar. E da minha vida profissional, uma vida pessoal, né, no caso, eu vou falar de um sonho que eu tenho assim da vida profissional mesmo. Vocês já perceberam que eu falo muito aí sobre a mente, sobre essas questões emocionais. Eu gosto muito de falar sobre isso. É uma área assim que eu me identifico muito e que eu leio e pesquiso bastante sobre isso. Então, o sonho da vida pessoal está relacionado a isso, que eu gosto muito de estudar sobre essa área. Então, pretendo me aperfeiçoar nisso, estudar um pouco mais, né, fazer uma graduação aí nessa área específica, e mais à frente aí vocês vão vendo como que Deus vai fazer, e aí eu vou conversando com vocês sobre isso. Então, a realização pessoal está relacionada à minha vida profissional, que é a graduação que eu pretendo fazer, que tem a ver com essa área da mente e das emoções. E a próxima pergunta é da @marimartins6435. A paz, Márcia. A paz, Mari. Você é casada e pretende ter filhos? Não, eu não sou casada, mas pretendo casar sim, né, no tempo de Deus. Já estou falando sobre isso aqui também, e os vídeos vão entrar em breve. Se eu pretendo ter filhos, pretendo sim, e eu já tenho os nomes para esses filhos, caso seja o que eu estou pensando aqui, né? Mas é uma coisa que eu aprendi, sobre trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então eu sempre fico profetizando sobre meus filhos ou filhas, que vão ser bênçãos de Deus. Eu já vou falando os nomes, profetizando que serão bênção. Então eu penso sim sobre isso. Mas isso aí, né, mais pra frente, depois que eu casar, depois de alguns anos, é que eu vou pensar sobre isso. Ainda tenho muita coisa pra fazer, ministerialmente, profissionalmente. Então, mais à frente, depois do casamento, é que isso daí, né, vai se encaminhar. E a próxima pergunta é da @MarcelaSilva1018. E ela me perguntou assim: o batismo com o Espírito Santo dos dons é só após o batismo nas águas ou não? E como saber se eu tenho algum dom? Não, o batismo com o Espírito Santo não precisa necessariamente ser batizado nas águas para receber o batismo com o Espírito Santo. Não existe assim essa regra dessa ordem cronológica, não existe. Inclusive eu fui batizada com o Espírito Santo antes de descer as águas, então eu entendo que isso não é bem uma regra. Você pode sim ser batizada com o Espírito Santo antes de descer as águas. Isso acontece com muita gente. E às vezes acontece até mais rápido, porque a pessoa está ali, nova na fé, está com todo o gás, buscando, aí Deus derrama logo. E aí depois a pessoa desce as águas. Ou às vezes também tem gente que é batizada no dia do batismo nas águas. Já aconteceu também, eu já vi testemunhos assim. Mas não existe essa regra, tá bom? E como saber se você tem algum dom? É a questão que eu sempre falo aqui, né, no canal, para vocês serem observadores, para perceberem aquilo que Deus tem para fazer na vida de vocês. Vocês podem perguntar ao Senhor e observarem, que Ele vai te mostrar. E pode acontecer também de você ter algum dom espiritual, mas o dom está travado. Então, você precisa destravar os dons, como com jejum, com oração, leitura bíblica, busca, confissão de pecados. E aí você vai destravar os dons que você já tem, mas que ainda não estão assim em execução na sua vida. Então, é dessa forma que a gente descobre se tem ou não algum dom espiritual. @DaniSouza146, minha amiga Dani. Parabéns, meu amor, que esse canal cresça mais e mais e que muitas vidas se rendam ao Senhor através da sua vida. Amém, Dani, muito obrigada. @ElizabethCosta2678. Sobre dons espirituais, como desenvolvê-los? Eu quero ser útil para o Senhor. Eu já tenho dom de línguas faz anos. Eu gostei bastante do seu canal. Obrigada por ajudar. Fico muito feliz em ler isso, Elizabeth. Deus abençoe sua vida e continue por aqui. Vamos crescer juntas aí na fé. E sobre os dons espirituais, como eu falei, como desenvolver? Com a busca, com oração, com jejum, leitura bíblica. Vai dedicando aí que Deus vai te entregar os dons. Caso você não tenha, Ele vai te dar. É bem provável que você tenha algum sim, né? Mas você ainda não sabe. E os que você não tiver ainda, Deus pode te dar sim. É só você buscar, clamar ao Senhor de todo o seu coração, que Ele sim vai te abençoar, certo?
Então, gente, essas foram as perguntas aqui de hoje. Eu vou parar por aqui, porque tem muita pergunta ainda para responder e o vídeo vai acabar ficando muito grande para vocês. Então, eu vou dar uma pausa e aí eu trago mais outro vídeo, a parte 2, respondendo perguntas aqui para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.